Aleluia, Jesus. Então adore o Senhor Jesus comigo nessa manhã, aleluia. Porque eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer conosco, aleluia, Jesus. Medita na letra deste louvor, aleluia, Jesus. É madrugada e outra vez você perdeu o sono. Final da estrada, desabaram tantos planos, tantos sonhos. As lutas são demais. No teu rosto vejo lágrimas rolarem. Mas filho, não desista de lutar, porque eu estou contigo a toda hora. Eu sempre te amei e andar sozinho nunca te deixei. Nos teus braços eu te carreguei. Por isso, filho meu, não pare agora. Quem crê nessa manhã, aleluia, Jesus. Quem crê nessa manhã, aleluia, que Jesus, Ele vai abrir as portas para você. Quem crê nesta manhã que Jesus, Ele está entrando com um milagre na tua vida. Quem crê que nesta manhã Jesus, Ele vai te renovar. Quem crê que nesta manhã Jesus, Ele está operando na tua vida. Ele está aqui no nosso meio. O Senhor diz nessa manhã para a igreja de Deus não parar. Ele está te carregando no colo nesta manhã. Romanai que achou. Ele está te pegando no colo nesta manhã, aleluia. A luta é grande, mas o Senhor é maior na nossa vida. A luta é grande, a perseguição é grande contra a igreja de Deus. A luta é grande contra a igreja que adora o Senhor. Aleluia, mas o Senhor está dizendo nesta manhã, eu te carrego no colo. As portas não se abrem, a tempestade vai passar. Oh, aleluia, eu sinto a graça dele. Eu sinto Deus te carregando no colo nessa manhã. Eu sinto Deus neste lugar dizendo não temas. Oh, igreja minha, persevera em oração. Porque aquele que vencer, aquele que persevera até o fim, esse vai ter a coroa da vida. Então toma posse da tua vitória nessa manhã, aleluia. Adore o Senhor Jesus. Oh, aleluia. Ele está aqui neste lugar, aleluia. Se coloca de pé nessa manhã, aleluia, Jesus. Vamos adorar o Senhor. Abre a tua Bíblia no livro de Apocalipse. Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Abre a tua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Louvado seja Deus. Glória, aleluia. O Senhor, Ele tem uma palavra para nós nesta manhã. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Apocalipse, capítulo 3. O Senhor diz, capítulo 3 e versículo, aleluia, Jesus, 7. Amém? Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Que diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas. Diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará,
e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desde que a si mesmos se declaram judeus e não são. Aleluia, Jesus. Mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouçam o que o Espírito diz. Amém? As igrejas. Pode sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos ver aqui na palavra de Deus, né, o tema deste congresso, onde está o tema As 7 igrejas do Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos ver aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3 e versículo 7, carta à igreja em Filadélfia. Aleluia, Jesus. Quem era a igreja de Filadélfia? A igreja de Filadélfia, irmãos, era uma igreja pequena. Aleluia, Jesus. Era uma igreja pequena, como diz a palavra do Senhor, mas uma igreja que perseverava em oração. Uma igreja fiel ao Senhor. Aleluia, Jesus. Uma igreja que buscava a Deus, mesmo em meio à tribulação, à perseguição, mas a igreja estava sendo fiel ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia vem nos dizer que a igreja de Filadélfia era perseguida. Por quê? Porque ela guardava a palavra do Senhor. A igreja era perseguida, sabe por quê, irmãos? Porque ela não se corrompia. Aleluia, Jesus. Quantos não têm se corrompido? Aleluia, Jesus. Quando vem as lutas, a tempestade, a luta, em vez dele se firmar no Senhor, em vez dele buscar o Senhor, guardar a palavra da perseverança, não, ele vai se corromper. Aleluia, Jesus. Mas ainda o Senhor tem uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, uma igreja que não se rende, uma igreja que persevera em meio à tribulação. Aleluia. Aleluia. Esta igreja em Filadélfia, o Senhor diz no versículo 8: eu conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esta igreja que estamos aqui hoje, adorando o nome do Senhor Jesus. Quantos não desistiram desse congresso? Quantos não desistiram no meio da caminhada? Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Para nós estarmos aqui hoje, para permanecer nesse congresso, é quem foi escolhido. Aleluia. Muitos são chamados, muitos dizem: eu prego, eu canto, eu louvo, eu adoro, mas na hora que o Senhor chama, foge. Aleluia, desiste da caminhada. Sabe por quê, querido? É porque o Senhor está contando comigo e contigo. O Senhor está contando com uma igreja que adora em espírito e em verdade. Agora, se fosse uma igreja zona grande, toda no blindex, uma igreja grande, aleluia, toda no porcelanato, no ar-condicionado, eu duvido se não estava todo mundo lá. Mas quando o Senhor chama para ministrar a palavra, para ir adorar em lugares como este, não quer, irmãos? Porque olha para a estrutura da igreja, aleluia, Jesus, e vem dizer: eu que vou naquele lugar, vou não. O Senhor não conta com esse tipo de crente, não, irmãos. O Senhor conta com um verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. Você vai ver lá na palavra, lá no livro de Juízes, no capítulo 4, aonde, aleluia, tem uma mulher chamada por nome Débora. Débora era profetisa.
profetiza. Débora era juíza, ela julgava a nação de Israel quando Israel estava passando por um momento difícil na sua vida, quando Israel estava afastado dos caminhos do Senhor. Débora, a Bíblia diz que Débora, ela se sentava embaixo de uma palmeira, e ali debaixo daquela palmeira, irmãos, ela ia julgar o povo, e assim o povo ia em busca dela, sabe para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Não importa onde o Senhor vai te levar, se o Senhor te escolheu, se você é escolhido, você vai onde Ele te mandar. Você não é você que tem que escolher o lugar que você vai, não. É o Senhor que vai escolher por você onde é que você vai. Não é você, não, é Deus. Quando o Senhor nos separa, nos escolhe para a obra, nós não se governamos, nós não se mandamos, irmãos. E hoje em dia está uma geração de crente que só vai adorar o Senhor se for, aleluia, numa igreja grande, se for numa igreja que tem ar-condicionado. Nós estamos vivendo em um tempo, queridos, onde o amor pela obra de Deus se esfriou. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. E você está vendo isso hoje. Nós contemplamos isso hoje. Mas o Senhor chamou eu e você para estar aqui nesta manhã adorando. Uma manhã de glória. Aleluia, manhã de avivamento. Aleluia, quando, aleluia, Jesus, essa carta, aleluia, não é para os que estão lá fora, não é para mim, para você. Não é para quem está lá no mundo. Não, é para mim, para você, que somos adoradores. A igreja de Filadélfia era perseguida. O Senhor diz: eu conheço as tuas obras. Eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Porta essa, aleluia, Jesus, que ninguém pode fechar. Aleluia. Foi o Senhor que abriu esta porta aqui neste lugar. Então ninguém pode fechar. Quem pode contender o Senhor com esta obra aqui? Ninguém. Ninguém pode. E ainda a palavra do Senhor diz: eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés. Aleluia. Quantos estão dizendo: eu prego, eu canto, eu louvo, eu adoro, mas são mentirosos, mentem, está mentindo, profanando o nome do Senhor, está escandalizando a igreja do Senhor. Aleluia, Jesus. Muitos querem status, estar de paletó, terno e gravata lá sentado no altar de Deus, mas Deus está longe dele, a presença não está mais com ele. Porque são da sinagoga de Satanás, pregam a mentira, falam a mentira, profetizam a mentira. Aleluia. E vai chegar um tempo, irmãos, que Jesus, Ele vai desmascarar esses pregadores, falsos profetas, mentirosos. Aleluia. Quantos estão profetizando a mentira? Quando não entregam revelação falsa, dizendo que o Senhor está mandando e o Senhor não está falando nada. É mentira do diabo, é mentira de Satanás. Aleluia, Jesus, o Senhor está dizendo dentro da palavra. Muitos que dizem ser e não são. Mas esses no grande dia eles vão ter a recompensa. Então o Senhor vem dizer para nós nesta manhã que Ele tem posto uma porta aberta diante de nós, de mim e de você. Que porta é esta? É esta porta. É a porta da graça em que nós estamos adorando. É esta porta. Porque vai chegar um tempo, meu amado, que muitos vão correr e vão bater nesta porta e não vão achar mais ela aberta. Muitos vão correr de um lado e para outro e vão dizer: pastor, eu preciso de uma oração. Pastor, eu preciso me reconciliar. Pastor, eu preciso me renovar na presença de Deus. Mas não vai ter mais a oportunidade. A porta da graça está aberta, meu irmão. Ainda há tempo, aleluia, de você correr para os pés do Senhor. Ainda há tempo de você entregar a tua vida para o Senhor. Aleluia, Jesus. Muitos estão dizendo: esses crentes estão ficando doido. Aleluia, muitos passam nessa porta e dizem: esse povo tão doido. Mas sim, meus irmãos, doido, mas por Jesus. Porque Jesus está voltando para buscar a igreja. Mas o Senhor não vai buscar uma igreja suja.
O Senhor não vai vir buscar uma igreja manchada. O Senhor não vai buscar uma igreja de qualquer jeito, não. O Senhor vai vir buscar uma igreja lavada. O Senhor vai vir buscar uma igreja limpa, com as suas vestimentas limpas. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a igreja de Filadélfia que adora o Senhor mesmo em perseguição. Está sendo perseguido, mas está adorando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você está sendo perseguido, mas o Senhor Ele está conosco. Aleluia, porque a igreja que adora o Senhor em espírito e em verdade, irmãos. O Senhor diz, mesmo com pouca força, mesmo você tendo pouca força, o Senhor Ele está contigo. Mesmo você tendo pouca força, desanimado, você pode até ter chegado aqui desanimado, sem força, mas o Senhor está dizendo, eu estou contigo. Eu tenho a porta aberta. Foi eu que abri essa porta diante de ti, ninguém pode fechar. Aleluia, a porta que Deus abre, ninguém fecha, meu irmão. Essa porta que Deus colocou diante de mim e de você. Aleluia. E Ele está aqui nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Ele conhece as tuas obras. Ele conhece você. Ele sabe o que você tem feito para Ele. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Ele está aqui nesta manhã, irmãos. Aleluia. E Ele diz aqui: o vencedor é aquele que confessa o nome de Cristo, mesmo em face à morte. Este é o vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. O vencedor, irmãos, é aquele que Ele está sendo, aleluia, como diz o pastor Fernando, contou o testemunho dele. Ele, mesmo com a arma apontada sobre a cabeça dele, para ele achava que ali era o fim. Mas Jesus, Ele tinha uma promessa na vida dele. Promessa essa de resgatar ele para ganhar almas para o reino. Promessa essa, aleluia, de levantar ele como ministro da palavra de Deus. Esse é o vencedor, que ele está ali, aleluia, à beira da morte, mas ele está confessando o nome de Cristo. Ele não nega o nome de Cristo. Ele está passando por dificuldade, mas ele está, aleluia, confessando o nome de Cristo. Ele está passando por luta, mas ele está adorando o Senhor, porque ele sabe que em meio a essa luta o Senhor vai dar vitória, porque ele sabe que em meio a essa guerra o Senhor vai dar livramento. É esse que é o vencedor. É aquele que adora em espírito e em verdade. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Uma porta aberta. Há duas interpretações possíveis para esta passagem. Uma oportunidade para o trabalho missionário. É assim que Paulo usa esta figura da porta aberta. Essa porta que Deus abriu, irmãos, hoje para mim e para você. Essa porta ninguém pode fechar. Pode o inferno inteiro se levantar. Pode você não querer mais. Pode você estar pensando de desistir, eu não quero mais. Mas Jesus está dizendo, foi eu que abri, ninguém fecha. Só fecha quando Ele quer. Se Ele quiser fechar, Ele fecha e acabou. Mas se Ele não quiser, ela vai continuar aberta. E você vai continuar abrindo a palavra, queira você ou não, porque tu não se manda, tu não se governa. É Ele quem manda em mim e você. Esta é a porta aberta que Deus Ele põe para nós. E você vai ver no capítulo 3 e versículo 11, aonde o Senhor diz, guarda o que tu tens para que ninguém te tome a tua coroa. Então guarda esta palavra, aleluia. Guarda a palavra do Senhor no teu coração, para que ninguém venha e roube ela de você. Porque Satanás, ele está bramando, rugindo como um leão, procurando uma presa que ele possa tragar. Aleluia, Jesus. Mas se você estiver alicerçado na palavra, ele vai vir, ele vai bater, ele vai te tentar, mas ele não vai conseguir te derrubar, porque você está alicerçado na palavra de Deus. Então guarda ela nesta manhã na tábua do teu coração. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Às igrejas, ele não diz a igreja, ele diz às igrejas.
Ouça o que o Espírito está dizendo nesta manhã. Ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando comigo e contigo nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Você está sendo perseguido. A igreja de Deus nesses últimos tempos, ela está sendo perseguida. Satanás, ele está lutando, pelejando contra a igreja de Deus para calar os verdadeiros adoradores. Mas aqui a igreja de Filadélfia está de pé, está adorando, está glorificando, está exaltando o nome dele. A igreja de Filadélfia está sendo criticada, mas ela está aqui adorando e perseverando o nome do Senhor Jesus. Essa é a igreja, irmãos, que não desiste. Aleluia. Quantas pessoas não têm lançado palavras ao contrário contra este congresso? O Senhor me mostrava. Quantas pessoas não disseram: este congresso não vai para frente, esse congresso não vai dar certo. O Senhor me revelava eu sentado ali. Quantas palavras ao contrário, irmãos. Não é vinda do povo do mundo, não é vinda da boca dos crentes. É vinda daqueles que diz que prega a palavra de Deus, que está no altar santo do Senhor adorando, mas ele está lançando palavra de maldição contra a vida do irmão. Que igreja é essa? Mas o Senhor está falando conosco nesta manhã. Persevera, irmãos. Persevera, pastora. Não está sendo fácil, mas o Senhor diz: persevera. Aleluias. O Senhor está dizendo: persevera. Mesmo tu tendo pouca força, guarda a minha palavra. Aleluia. O Senhor está dizendo, mesmo em meio a essa luta, o Senhor diz: guarda a minha palavra, porque foi eu que abri esta porta, não foi o homem. O Senhor diz: foi eu que abri esta porta, não foi o homem. Aleluia. O Senhor diz: persevera. É muitas lutas, muitas batalhas, mas o Senhor está dizendo: eu estou contigo, mulher. Ah, Jesus, eu estou com este povo. O Senhor está dizendo nesta manhã. Mesmo tu tendo pouca força, estando cansada, mas tu está aqui adorando. Esta é a igreja que o Senhor quer de pé. Aleluia. Te coloca de pé, mulher. Aleluia. O Senhor está dizendo para ti nesta manhã: olha, eu estou te fortalecendo, renovando as tuas forças. Aleluia. Muitos olharam para este congresso e disseram que não ia acontecer. Aleluia. Mas o Senhor está acontecendo. Tu sabe por quê? Porque tem lágrimas, tem choro na madrugada, tem propósito, tem sacrifício. Essa é a igreja que Deus quer de pé. Esta é a igreja de Filadélfia. Está com pouca força, mas está de pé, está adorando o nome do Senhor. O Senhor disse: tu vai ver o que eu vou fazer até o final deste congresso. Eu vou honrar o teu nome, aleluia. Na presença daqueles que disseram, aleluia, que tu não ia chegar. Na presença daqueles que disseram que tu não ia conseguir. O Senhor disse: essa é a igreja que eu quero. Essa é a igreja que eu quero de pé. Recebe da parte do Senhor Jesus renovo. Recebe da parte do Senhor revestimento. O Senhor te reveste nesta noite, nesta manhã, aleluia. O Senhor te reveste de força, aleluia. O Senhor diz: tu está com pouca força, mas eu estou segurando na tua mão nesta manhã, aleluia. O Senhor está dizendo: tu chegou aqui com pouca força, mas o Senhor está dizendo: tu vai sair daqui renovada. O Senhor diz: não para, persevera em oração, porque esta igreja que Ele quer de pé, a igreja que adora, está sendo perseguida, mas está aqui adorando, glorificando o nome do Senhor Jesus, aleluia. Você vai ver lá no livro de 2 Crônicas, aleluia, no capítulo, aleluia, 7. Nós vamos ver que Jesus vai falar conosco, aleluia. Você vai ver que Deus tem uma palavra para mim e para você. Louvado seja o nome de Jesus. Você vai ver no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7. Ele diz: tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto, e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa.
Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se curvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. A Bíblia diz que quando Salomão ele termina de orar, quando ele termina de orar ao Senhor, Deus desce fogo do céu e consome os holocaustos, ou seja, o sacrifício que foi oferecido ali naquele lugar. Nós estamos, irmãos, em uma manhã de avivamento. Nós estamos em uma manhã de glória, como está lá no tema do congresso, manhã de glória. E quantos não estão perdendo esta manhã de glória para estar fazendo coisas, aleluia, para estar em lugares onde o Senhor não queria que elas estivessem, mas elas estão, porque desobedeceram a voz de Deus, porque desobedeceram a palavra, desobedeceram o chamado de Deus para estar em lugares que Ele não quer. Mas nós estamos aqui em sacrifício vivo no altar de Deus. Nós estamos oferecendo o nosso sacrifício para Ele. Aleluia. E a Bíblia diz que quando ele termina de orar, o Senhor desce fogo do céu, consome o holocausto, o sacrifício, e a glória do Senhor desce sobre aquele lugar, e a casa do Senhor é cheia de glória. Aleluia. A Bíblia diz que os sacerdotes, o povo de Israel que estava ali no templo do Senhor, não suportaram a glória de Deus que foi tão grande sobre aquele lugar. As pessoas não suportaram ficar lá dentro, porque a glória era muito grande. Os sacerdotes se prostraram com o rosto em terra. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você oferece o sacrifício agradável ao Senhor, Ele recebe. E ali Ele desce com a glória, com o renovo. Ele restaura, Ele restitui, Ele te fortalece. Porque a igreja de Deus precisa de renovo. Precisa, aleluia, Jesus, de restauração. Mas para que haja restauração e para que haja renovo e a glória do Senhor descer na casa, é preciso ter renúncia. É preciso renunciar a algo que esteja te atrapalhando de você receber a glória de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Você vai ver à frente, no versículo 14. Ele diz: o meu povo que se chama pelo meu nome. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, aleluia, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor está dizendo: o povo, que povo é esse? É eu e você. Não é aquele que está lá fora, não. Ele está dizendo: é para mim e para você, que prega a palavra, que louva o nome dEle. É eu e você, irmãos, em Cristo Jesus. Ele está dizendo: se o meu povo. Quem é este povo? É nós que estamos aqui reunidos neste lugar, adorando a Ele. Se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É para mim e para você que Deus está falando. Quando o Senhor diz às igrejas, Ele está dizendo: não é os templos, não, irmãos. Não é esse templo que está levantado, não é essa igreja, é eu e você. Aleluias. Porque nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Quando Deus vem falar da igreja, Ele não vem falar de um templo que está levantado, uma casa, não, 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 não. A igreja é eu e você. E Ele diz: e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Eis que veio sem demora. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tu tens. Jesus está voltando. E quando Ele vier buscar a igreja, Ele vai querer receber algo de você. Ele vai querer receber algo
perto de mim. E se naquele grande dia ele chegar para mim e para você perguntar: cadê? Cadê o que tu fizeste para mim? Ah, Senhor, eu não fiz. Eu não tenho. Porque quando era para mim estar lá ganhando alma para o Senhor, eu fui para a piscina, eu fui para o almoço, eu fui para o churrasco, eu fui não sei para onde. E aí, o que vamos dizer para o Senhor? Que vergonha que nós vamos passar diante de Deus. E aí onde Ele vai dizer: afasta de mim, porque eu não vos conheço. Aleluia. Irmão, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Guarda o que tu tens, para que ninguém te tome a tua coroa. Você vai, eu já vou encerrar. Você vai ver lá no livro de Abacuque, no capítulo 13, versículo 3, Abacuque, aleluia, Jesus ele pede o avivamento à igreja do Senhor. Por quê? Porque ele vê uma igreja fria. Ele vê uma igreja que não quer mais orar, que não quer mais buscar, não quer mais perseverar na presença de Deus. Ele vê uma igreja abandonada que não quer mais saber, aleluia, de buscar o Senhor. E ele pede avivamento. Ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Abacuque ele pede, irmãos, avivamento para a igreja. A igreja nesses últimos tempos tem esfriado na presença de Deus. A igreja não quer mais buscar, não quer mais orar, não quer mais consagrar para o Senhor. Aleluias. E Jesus ele está voltando. Ele está voltando porque ele quer, aleluia, uma igreja limpa. Ele quer uma igreja perseverante na oração. Ele quer uma igreja lavada. Ele quer uma igreja verdadeira. Ele não quer uma igreja corrompida. Porque quantos altares estão corrompidos? Quantos altares estão caídos? Mas o povo mesmo lá está lá dizendo que está adorando o Senhor com o altar caído, com o altar quebrado, desconcertado. Muitos vão ficar no grande dia do Senhor. Mas Senhor, eu estava lá adorando. Mas Senhor, eu estava lá pregando. Eu estava lá cumprindo o meu cargo de missionário, de missionária. Eu estava lá cumprindo, mas estava com o altar desconcertado. Estava com o altar quebrado. Quantas igrejas não estão caídas? Porque perdeu o primeiro amor. Porque não quer mais buscar o Senhor. Se corrompeu a luxúria, a vaidade. O coração está cheio de ódio. E Jesus não quer uma igreja assim. Jesus quer uma igreja lavada. Jesus quer uma igreja limpa. Jesus quer uma igreja pura. Jesus conta comigo e contigo. Aleluia. E ele diz aqui: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alteramente ao mestre de canto para instrumento de cordas. Amém, irmãos? Essa é a igreja que Deus quer na presença. É essa a igreja que Deus busca. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta nós estar aqui pregando, louvando e adorando o Senhor Jesus, se daqui a pouco vir a tempestade, vir o vento, nós negar o nome do Senhor. Filadélfia estava sendo perseguida, mas o Senhor diz: tu guardaste a palavra da minha perseverança. Tu foste provado, mas tu não negaste o meu nome. Tu perseverou. Tu está sendo provado. Tu está sendo provada, mas tu não está negando o nome de Deus. Você foi provado, mas você está aqui porque você venceu. Você guardou a palavra de Deus.
E para encerrar nesta manhã, no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 16, ele diz assim para mim e para você. Aleluia. No livro de Mateus, capítulo 18, aleluias, e versículo 16. Santo o nome do Senhor Jesus. Ou seja, no capítulo 16 e versículo 18. Perdão. Ele diz assim nesta manhã para nós: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Dar-te as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra sido ligado nos céus, e o que ligares na terra será sido desligado nos céus. Aleluia. É Ele que tem a chave da porta. A porta que Ele abre, ninguém fecha. É esta porta que Ele colocou diante de nós. É esta porta que Ele colocou diante de mim e de você. Feche os teus olhos e adore a Ele. Adore o Senhor, porque Ele está aqui nesta manhã. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Ele quer te renovar nesta manhã. Aleluia. Oh, Espírito Santo da verdade, Ele está aqui para te renovar. Escute. Tem dias que é difícil até para respirar. Tem dias que a gente não quer nem conversar. O fardo está pesado, me arrastando eu vou, um sorriso disfarçado pra esconder a dor. Tem dias que o teu rosto, o pranto vem molhar. Amigo travesseiro, só você pra suportar. Mas são nesses momentos que Deus ensina a gente. A dor é momentânea e o teu alvo está na frente. Se cair eu te levanto, não vou te deixar no chão. Os teus sonhos são os meus sonhos, tens a minha proteção. Eu não te perdi de vista, a promessa dele está de pé. A promessa dele está de pé sobre a tua vida. A promessa dele está de pé sobre a tua casa. Recebe nessa manhã a promessa de Deus para a tua vida. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, o processo é dolorido, mas você está aqui adorando. Você está passando pelo deserto, mas você está adorando. Você está no processo, mas está adorando. Declare a Ele nessa manhã que foi a mão do Senhor que te trouxe aqui. Declare nessa manhã que foi a mão do Senhor. Aleluia. Ele está aqui nessa manhã segurando na tua mão, dizendo: não temas, não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Ele está te visitando nesta manhã. A mão do Senhor alcança a tua casa agora. A mão do Senhor alcança a tua casa agora. Tem dias que é difícil até pra respirar. Tem dias que a gente não quer nem conversar. O fardo está pesado, me arrastando eu vou, um sorriso disfarçado pra esconder a dor. Tem dias que o teu rosto, o pranto vem molhar. Amigo travesseiro, só você pra suportar. Mas são nesses momentos que Deus ensina a gente. A dor é momentânea, o teu alvo está na frente. Se cair eu te levanto, não vou te deixar no chão. Os teus sonhos são os meus sonhos, tens a minha proteção. Eu não te perdi de vista,
A promessa está de pé. Onde só mais um pouquinho. Oh, meu filho, tenha fé. O processo é dolorido, mas é recompensador. Logo tu vai estar cantando. Foi a tua mão, Senhor. Declare nessa manhã, aleluia, que tu está de pé porque a mão do Senhor tem te sustentado. Tu deitado de pé porque a mão do Senhor tem te levantado todos os dias. O Senhor está dizendo assim: o processo é dolorido. Remandaga sai. Quando eu sentado ali olhava para você, eu via você passando por uma grande luta, uma grande tribulação. Mas o Senhor está dizendo para ti nesta manhã: olha, eu seguro na tua mão. O Senhor está dizendo: tu está tendo pouca força, mas tu não tem que desistir. O Senhor toca na tua estrutura hoje. Ele toca na tua estrutura hoje. O Senhor visita a tua casa, homem, nesta manhã. Declare para o Senhor essa manhã que é a mão dele que tem te sustentado. Ele diz: o vento está soprando forte. O vento está soprando forte, tentando te parar. É grande a luta que tu está passando, homem. Mas o Senhor diz assim: não temas, porque eu sou contigo. O Senhor está dizendo: eu estou dentro deste barco. Tu não vai naufragar, não. O Senhor diz: não desanima, não baixa a tua cabeça. O Senhor está dizendo: eu estou contigo nessa manhã para te dar vitória. Tira a capinha. Aleluia. O Senhor diz: eu entendo a tua casa nesta manhã e ponho tudo que está fora do lugar dentro do lugar. Aleluia. Tu tem de: Senhor, será que eu não vou suportar? Está pesado, está grande, está difícil. O Senhor diz: suporta, porque o processo é dolorido, mas tu vai ver a vitória que vai ser maior. Aleluia. Esse Deus que nós serve. Aleluia. Toda a situação. Aleluia. Cadê alguém, um homem de Deus, para dar um abraço neste Glória homem? A Deus. Ele está precisando nesta manhã de um abraço. Que Deus nos prepara. Aleluia. Senhor, abraça ele nesta manhã. Dê um abraço nele. Aleluia. Este abraço que tu vai receber nesta manhã não é do homem, é do Espírito Santo de Deus. Recebe o abraço de Deus nesta manhã para a tua vida. Aleluia. Recebe consolo para a tua